Estamos gratos a Deus por a manifestação de Deus aqui, né? Nós já sentimos, vimos Deus falando e Deus vai continuar falando conosco, porque Deus, ele tem um propósito conosco neste lugar. Também chegou a notícia à minha pessoa aqui de um irmão, e antes de nós pregar a palavra de Deus, o irmão já orou, nós já oramos, mas nós vamos ler um texto da palavra, depois nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aqui a saudação de bem-vinda que foi extensa, fui alvo nesta noite, eu e a minha esposa, o irmão Gerson, a irmã Ana Paula, seu filho, e agradecer a Deus em primeiro lugar também pelo carinho do irmão Evaldo aqui, obreiro dessa igreja, pastor desta igreja, pelas irmãs do círculo de oração, todas as irmãs que reunidas junto ali escolheram uma pessoa para vir aqui, um instrumento para ser o canal da bênção, para pregar a palavra de Deus. E os demais obreiros que estão na minha retaguarda, agradeço pelo apoio dos irmãos, está cooperando conosco e toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, o irmão Tiago também, né, que está aí com este conjunto. Isso é bênção de Deus, já podemos sentir que Deus está neste negócio, porque nós sentimos o poder e a presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Deus tem falado conosco desde sexta-feira, através do irmão Jackson. Falou ontem conosco através da sua palavra, ministrada pela minha pessoa. E hoje Deus vai continuar falando conosco, porque o objetivo de Deus é falar com o seu povo, para que nós podemos marchar triunfante sobre as adversidades que tem vindo de contra as nossas vidas. Mas nós podemos falar as palavras do apóstolo Paulo. Graças a Deus que nos faz triunfar sobre todas as coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Todos os irmãos acharam a palavra de Deus? Diz um amém bem forte. Amém. Acharam, irmão? João, Evangelho de João, capítulo 11 e verso 24 e o 20 até o 26. Evangelho de João, capítulo 11 e verso 24 até o 26. Os irmãos acharam? Digo amém? Amém. Amém. Agora os irmãos acharam, porque eu não tinha falado o capítulo e nem o texto, só o livro. Isso é mesmo, isso é bênção de Deus. Então diz a palavra do Senhor Jesus: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês-tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém, meus irmãos? Pode tomar vossos assentos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, ontem nós pregamos, falamos sobre a epístola do apóstolo, de um homem que era um pastor da igreja de Jerusalém, Tiago. Os irmãos, falamos ali sobre o compromisso que aquele homem de Deus tinha com a sua igreja, com a igreja amada do Senhor Jesus, porque Tiago era irmão de Jesus. E hoje, e vinha no meu coração, esta madrugada, estava pedindo a Deus uma palavra, e eu pude magnificar, louvar, bendizer, enaltecer o nome do Senhor, porque os irmãos que aqui estão reunidos nesta noite para adorar a Deus, vão ver que no decorrer desta mensagem, os irmãos que estão ouvindo esta mensagem, vão ouvir esta mensagem, vão ver que Deus, ele tem um propósito com as nossas vidas desde o começo da abertura deste culto. Um texto bem conhecido dos irmãos, um texto conhecido da igreja, um texto que nós todos conhecemos, uma história que foi narrada na história do cristianismo, uma história que impactou a sociedade da época
e aqueles que dão crédito para a palavra de Deus impacta as nossas vidas também. Então, meus irmãos, o texto que eu li no capítulo 11, no verso 24 a seguir ali, narra uma história de um homem chamado Lázaro, um homem amigo do Senhor Jesus Cristo, um homem que estava, todos os irmãos sabem que ele estava morto fazia 4 dias, mas ali o Senhor estava a uma distância da sua pessoa, e ali sua irmã, ali se preocupou, todos os irmãos sabem da história. Eu estou aqui, irmãos, correndo alguns pontos aqui, porque o Senhor quer falar conosco mais de perto nesta noite, e o Senhor tem um propósito aqui, e eu trouxe, irmãos, eu quero pregar debaixo de um tema da ressurreição. A palavra ressurreição, ela tem 3 significados. A ressurreição, ela é a ação, um efeito de ressurgir ou ressuscitar. Aí a palavra que vem logo em seguida da ressurreição é ressuscitar, é fazer voltar à vida, viver e ressuscitado, é estar ressuscitado pela ressurreição. E depois vem do restabelecer, é estabelecer novamente, recuperar, restaurar, voltar ao estado primitivo, recuperar as forças ou a nossa saúde. E nesta noite o Senhor tem um propósito aqui. Nós vimos através dos hinos que foram louvados, através dos hinos que foram cantados sobre a promessa, sobre os outros hinos que foram entoados em louvor a Deus nesta noite. E nós podemos entender, irmãos, que esta mensagem vai se enquadrar nos louvores que foram cantados e vai falar conosco, porque nós estamos vivendo nos últimos dias na terra e nós precisamos ser restabelecidos, precisamos ser restaurados, precisamos ser ressuscitado alguns requisitos de nossas vidas, para que nós podemos adorar mais o Senhor na beleza de sua santidade. Os irmãos estão entendendo? Manifeste com a sua mão e adore e bendize o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se nós decorrer a Bíblia Sagrada sobre a palavra ressurreição, sobre esse tema tão sugestivo para os dias que estamos vivendo, nós vamos ver no primeiro livro do Reis, capítulo 17, verso 17 ao 22, nós vamos ver ali um grande milagre da parte do Senhor Jesus através de um servo do Senhor. Se nós ler a Bíblia Sagrada, nós vamos ver ali a ressurreição da filha de uma viúva, a viúva de Sarepte. Meus irmãos, nós vimos ali um homem de Deus, um homem que tinha um compromisso com o Senhor Jesus. E este homem de Deus, o primeiro ponto desta mensagem, nós queremos falar de um grande homem que estava na direção, na posição, debaixo da potente da graça e da infinita misericórdia do Senhor. Este homem a qual peregrinou por esta terra, este homem quem tinha contato com Deus, este homem aonde deu um bom testemunho por aonde passava. E este homem, diz a história, que chegou uma situação precária, aonde ele parou muito tempo numa casa de uma senhora. E ali, irmãos, aconteceu muitos milagres naquela casa. Mas certo um dia aconteceu também uma tragédia. Mas esta tragédia não durou muito tempo. Porque aonde Jesus está, aonde tem homem de Deus, acontece milagre. O morto ressuscita, o morto consegue falar, o morto enxerga e o nome do Senhor é glorificado. E ali, irmãos, diz a história, amarra que ali este grande homem de Deus ali parou naquela casa desta mulher, esta mulher viúva, aonde tinha perdido seu esposo. E ali, irmãos, ele ficou um tempo ali.
E diz a história que o filho desta viúva veio a falecer, e aquela mulher chegou até o homem de Deus e disse: vieste tu trazer mal à minha casa? E ele pegou, foi consultar com o Senhor. Por isso, irmão, nós temos numa pré-campanha do Círculo de Oração Feminino, das irmãs desta cidade, deste bairro helenita. A oração, ela tem os seus efeitos. A oração é um diálogo com Deus. A oração, quando ela tem um propósito, flete um resultado positivo nas nossas vidas. E este homem foi conversar com o Senhor através da oração, e ele clamou a Deus, suplicou a Deus, e este homem, filho desta viúva, foi ressuscitado, porque o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E nesta noite Deus quer ressuscitar a nossa saúde, Deus quer restabelecer a nossa saúde. Nesta noite Deus quer ressuscitar o dom que está escondido pelo desânimo, pela fraqueza, pela incredulidade. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser proclamado nesta noite, e o Senhor vai ressuscitar o que estava perdido aos teus olhos da humanidade, estava acabado. Mas Deus está aqui falando desde o princípio nos louvores que Deus quer mudança e Deus vai ressuscitar. Basta nós crer. E ali a história, irmão, no texto que eu li, Jesus dialogou com a sua ali a irmã, e ali a história conta que Jesus disse para ela tirar a pedra. Muitas vezes, irmãos, nós temos que tirar a pedra do eu, a pedra da incredulidade, para que Deus possa operar na nossa vida. Nos dias que estamos vivendo, irmão, tem muitas pessoas que vêm na igreja como espectadores, não vêm mais na igreja como adorador, para bendizer o nome do Senhor. Mas hoje eu vim aqui, irmão, como um profeta. Estou nessa cidade, nasci aqui na cidade do Rio Grande do Sul, fui embora para o estado de Santa Catarina, aonde Deus me leva para lá, restabelece a minha vida, a minha saúde. Eu estava morto pelo pecado, pela iniquidade, pela prostituição, mas o Senhor Jesus Cristo, através da vida de um homem consagrado à sua vida, com compromisso com a palavra, pregou a palavra do evangelho para mim, e eu fui ressuscitado. Eu estava